Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Aliás, hoje, com certeza, eu acho que eu falei de uma maneira que a Angélica desaprovaria. Já atropelei as palavras da apresentação. Meu Deus, quem sou eu? Então, crianças, aqui estamos nós mais uma vez para estudar a pergunta 139 do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Neto Bezerra, e temos aqui conosco Angélica. Que está vigiando tudo, né? Muito bom estar aqui dando sequência nesse estudo. E que seja o estudo, né, a nossa alavanca de progresso. Vocês não estranham, não, é que a Angélica é fonoaudióloga, então ela corrige as minhas falhas de fala, viu? O negócio é esse. Que bom. Você sabe que às vezes eu falo e você não compreende, né? Sim. Então temos aqui também Guilhermina, que também tenta utilizar das palavras, que é uma ferramenta fantástica, de forma a mais objetiva e a mais clara possível. E que bom nós estarmos aqui discutindo também sobre isso. Coisa boa. Exato. E temos também a Alessandra. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui. Paz e bem para todos nós. E a Alessandra vai começar o nosso estudo de hoje. Então vamos à leitura e à resposta. Estamos no livro 2º, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. E a pergunta é 139. Kardec elabora da seguinte forma: alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Os espíritos respondem: não há contradição. Isso depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? A gente percebe a continuidade daquelas respostas num tom bem incisivo, um tom provocador, né? Da espiritualidade para nos fazer refletir sobre o nosso vocabulário. Eu destaco aqui a natureza da pergunta e a natureza da resposta. Kardec aqui, ele assume a voz da humanidade, né? O que as pessoas perguntariam, não necessariamente o que ele considera ou não. Por isso que está no tom de pergunta e não de afirmativa. Então ele pergunta: por que essa contradição? Certo? Na pergunta. E os espíritos dizem que não há contradição. Ou seja, essa visão, que é uma visão um tanto quanto oriental, né? Muitos filósofos e pensadores do Oriente partem desse pressuposto, não necessariamente estão errados. É a nomenclatura usada. Como se entende esse grande todo? Como se entende essa centelha anímica? Então, é algo para a gente pensar. O que significa cada uma dessas palavras nessas culturas e para esses filósofos, para esses pensadores? Porque os espíritos são bem claros na resposta, né? Não há contradição. Kardec pergunta por que essa contradição, seja parte do pressuposto que a princípio haveria, sob a interpretação de algumas pessoas, contradição, como eu falei, não necessariamente a dele, mas de muitas pessoas poderiam interpretar como uma contradição dentro da doutrina que ele está aqui organizando, e eles respondem que não há contradição.
eu acho muito interessante essa natureza conciliatória, né, da resposta dos espíritos também, né? Essa busca em cada resposta de não invalidar, mas de buscar entender dentro da sua perspectiva, dentro da sua cultura. Exato. Eu acho que o futuro da humanidade é por aí, né? A gente tem que buscar menos invalidar as verdades do outro e olhar mais pra gente. Não, e nisso também mostra outros raciocínios, consequência de raciocínios diferentes que podem levar a um aprofundamento da questão e das respostas. É por aí. Géricas? Bom, eu continuo naquela questão da semântica, né? Você, na privação de coisa melhor, você vai empregando o vocábulo para entender, né, as coisas da melhor maneira possível. Sabe-se que centelha anímica emanada do grande todo, né, o espírito, o princípio inteligente, ele vem, né, com a sua expressão. Aí a alma, será que poderia ser isso? Então, depois que o espírito deixasse o corpo, ele voltava para esse todo. Aí o que ele ia acontecer? Ia perder a sua individualidade, ia perder a sua identidade, a sua essência. Porque ele estaria fazendo parte de um todo, ele era um pedaço de um todo. Não é por aí, a gente precisa entender melhor. Kardec até coloca aqui uma explicação que facilita um pouco o nosso entendimento, né? Pode seguir com a introdução? Porque Kardec, ele coloca assim, o vocábulo alma é empregado para imprimir muitas coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção é correto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois da morte. Aqui ele faz uma alusão ao... como é que se diz? A questão aqui do... Fluido vital. Do fluido vital. E isso foi falado no programa passado, né? Quando Kardec pergunta na questão anterior, que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como princípio da vida material. E a gente viu que não é bem assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então, é a questão mesmo da limitação a nível de vocabulário. Aí, ele dá nessa questão, ele já acha que vai ter coerência, entende? Aí ele vai na ideia, essa ideia depois da morte, né? Essa ideia de modo algum exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade. E a esse ser que se chama igualmente de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, dando à alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que, primeiramente, nos entendemos acerca das palavras, o que eles aconselharam na questão 138. Ou seja, vamos especificar melhor as coisas para que o entendimento não fique confuso. Alma é o espírito, a individualidade encarnada, Sim. ocupando um único corpo. Exatamente. O corpo certo? material. E o princípio, né, a centelha divina,
é o que vai dar, é o fluido vital. É aquilo que vai dar como é que se diz? A luz, a vida, a manutenção, né, daquele corpo. Uhum. Eu estava acompanhando o que você estava dizendo, e essa explicação. O texto de Kardec é bem objetivo, bem prático. Ele diz que a história das palavras, né? Que o vocábulo alma é empregado, até hoje, infelizmente, ainda tem gente que confunde. É empregado para exprimir coisas muito diferentes. Muito diferentes. Aí, alguns chamam do princípio da vida e tal. Ou seja, que a alma é uma centelha anímica, desde que aquilo que é a centelha que sai do grande todo, ela vai animar o corpo material. Aí no corpo material, aí ele coloca essa ideia, de modo algum exclui de um ser moral, distinto, independente da matéria, porque o fundamental da coisa é a individualidade, é como a Angélica colocou. O que mantém a nossa individualidade e o nosso aprendizado em sermos cada vez melhores para poder conseguirmos chegar até o Pai, para isso é necessário que mantenhamos a individualidade. Então, nós já vimos que a matéria faz parte do todo. A matéria despe, o espírito despe a matéria e continua no seu crescimento com a sua individualidade. Porque se nós voltássemos para o todo, perderíamos tudo aquilo que havíamos aprendido, perderíamos tudo aquilo que havíamos conquistado e teríamos que estar sempre recomeçando do zero, o que perde todo o sentido. Da lei de progresso. Da lei do progresso e daquilo que Deus nos dá e espera de nós. Então, é fundamental que a gente compreenda isso, porque aquilo que faz com que nós perpetuemos a nossa individualidade e o nosso conhecimento, as nossas quedas, os nossos aprendizados, tudo aquilo que nós temos, é realmente o espírito. E ele vai poder continuar voltando à matéria quantas vezes forem necessárias e quantas vezes nós precisássemos para poder voltar a continuar a caminhar. E aí ele diz aqui, a esse ser que se chama igualmente alma, nessa acepção anterior, de ser moral, independente da matéria, que conserva, é o que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Sim, faz todo sentido. Aí a gente raciocina, dando da alma definições diferentes, porque aí vem a questão das palavras, a gente já vem falando sobre palavras. Exatamente. Vejam bem, o idioma do espírito qual é? Boa pergunta. O pensamento. Pensamento, claro. E ao pensar, você pode pensar de várias maneiras diferentes. Inclusive sem matéria. Exatamente. Vamos escutar a nossa vinheta agora. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Voltando aqui, eu gostaria que os nossos irmãos buscassem na introdução estou com ela aqui, O Livro dos Espíritos. Exato. Tá? As definições que Kardec nos dá. Leia aí, Angélica, por favor. Ele faz até na nota, né? Ele fala, Kardec, quando introduziu, né? Ele teve a preocupação de trabalhar os vocábulos. Isso. Justamente para nos dar subsídios para o entendimento. E no segundo capítulo, né, da introdução, ele coloca assim, a outra palavra sobre a qual importa igualmente que todos se entendam, porque é uma das pedras angulares de toda a doutrina moral e por ser objeto de inúmeras controvérsias por falta de uma acepção bem determinada, que é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um faz desse vocábulo.
Uma língua perfeita, em que cada ideia tivesse sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. E isso é o que a gente tem no estudo, a gente ouve dos espíritos. Vocês têm que se entender pelas suas palavras. Exatamente. Ou seja, vamos procurar entender o fenômeno, a experiência, e colocar um nome que a descreva, certo? Não usar o mesmo nome para determinar a dúvida. Aí você vai ter que ver o contexto. Sabe uma coisa interessante também que me veio à mente? Para a gente entender um pouco essa complicação do vocábulo em relação ao seu significado, né? João já havia comentado sobre a linguagem dos esquimós, né? E dos árabes. Dos árabes e tal. Mas aqui no nosso português, quantos significados nós temos para a palavra manga? Sim. A manga. Então, é simples. Pega a manga. Se você colocar essa frase, pega a manga, você não sabe do que a gente está falando. Exatamente. De que eu estou falando? Eu vou pegar camisa, o quê? Pode ser a camisa. Pegar a manga da camisa. Ou pode ser a fruta. Pode ser uma peça de hidráulica, que é chamada de manga também. Pode ser um sobrenome. Sim. Pode estar se referindo a uma pessoa. Exatamente. E aí? Pode ser um apelido de alguém que é chamado de manga, porque é muito querida, é um nome afetuoso para alguém. Pode ser um monte de coisa. Entendeu? Então, quando a gente se refere a isso, você para entender melhor, você tem que estar inserido num contexto. Entende? Pega a manga mais madura que você encontrar na fruteira. Aí você já identifica que essa manga é uma fruta, porque não tem manga de blusa que seja madura. Entendeu? Então, tudo está ligado ao contexto. Nem peça de hidráulica para isso. Hã? Nem peça de hidráulica. Nem peça de hidráulica, então. Aí, ou então, pega a manga direita. Entende? Uma fruta não é direita nem esquerda. Ela é. Entende? Então, isso abre a nossa mente para o entendimento. Pega a manga de uma polegada para fazer a conexão. Exato. Aí, dentro de um contexto, a gente já pode identificar o vocábulo, certo? E Kardec teve essa preocupação de tentar explicar, como é que se diz, em que contexto ele estaria usando os vocábulos, né? Por exemplo, ele coloca aqui, continuando o capítulo 2 da introdução, segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e cessa com a vida. Ou seja, no olhar do materialista, né, você é o momento. Então, a alma seria isso. Aí, nesse sentido, e por comparação, dizem que de um instrumento rachado, que não produz mais sons, ou seja, um instrumento sem alma, né? Olha a alma do sapato. Tem também do sapato. Né? Nas mulheres, o sapato alto, ele tem uma alma que equilibra o peso, que distribui o peso da pessoa que está usando. Entende? Então, no instrumento, a alma é o equilíbrio que tem no instrumento para uma produção de som perfeita. Se não tem isso, está quebrado, não funciona. Entende? Então, ele já colocou a visão de cada um e o que ele poderia relacionar com o significado. Tem um trechinho ainda para ler da resposta que a gente acabou não lendo, né? Pode seguir. Posso fazer a leitura, então? Então, vou fazer a leitura desse finalzinho, que não foi lido. A Guilhermina chegou a iniciar. Dando da alma definições diferentes,
Os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que, primeiramente, nos entendamos acerca das palavras. Então, bem interessante, né, essa finalização sobre o que vocês já estavam falando, da linguagem ser essencialmente polissêmica, né, tem vários sentidos, a presença da ambiguidade, né, muito na nossa língua. Então, assim, eu acho que o melhor caminho é sempre seguir o que Jesus falou, né? Sim. E Jesus falava, o reino de Deus está em nós. Exatamente. Então, o mundo das palavras é um mundo externo a tudo isso que habita em nós, né? É o mundo do símbolo, como você simboliza a sua realidade a partir do seu idioma, né? Mas existe um mundo interior dentro de nós com o qual nós podemos entrar em conexão e buscar as nossas verdades. Exatamente. Jesus falava, entrar para o escuro do seu quarto e busca essa conexão. A verdade está ali, está dentro. É interessante, eu estava pensando aqui, como muitas vezes as palavras que pode-se dizer assim, geraram, a palavra escrita foi que deu a definição de civilização e história para a humanidade. Hoje nós percebemos que para nos expressar nós temos diversos símbolos diferentes. Não precisa muito. Os chamados emojis, que são utilizados em texto de informática. Um texto assim, você vai mandar uma mensagem de WhatsApp, você coloca diversos tipos de símbolos e imagens diferentes que falam muito mais do que as palavras. Só que, lamentavelmente, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte... Linguagem já vivida pelos egípcios. Exatamente. Picture. Exatamente, os hieróglifos. É. E o termo hieróglifo significava o quê? Texto sagrado. Ou seja, a escrita era reservada, aquela escrita era reservada para os iniciados. Hoje, nós temos que entender que para dialogar com os nossos irmãos através do rádio, nós precisamos das palavras. Nós precisamos ser exatos ao transmitir todo o material que temos nas mãos. Nós precisamos não fazer de tal maneira que não haja ambiguidade nenhuma na nossa fala. Sim. Falar de doutrina é falar verdades. Ambiguidades, muitas vezes, podem significar uma meia mentira. E isso pode comprometer o nosso trabalho. Quando Kardec diz, gerando uma infinidade de equívocos e discussões, eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiramente nos entendamos acerca das palavras. Vamos entender. O espírita tem que procurar também cultivar o idioma para se fazer entender dentro do aspecto da transmissão dos valores espirituais. Que reflitamos a respeito, que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual cabe a nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 27, ao penúltimo capítulo. Mas é o penúltimo na ordem sequencial do livro, porque ainda vai haver o capítulo 28. Mas eu considero esse capítulo aqui colocado numa posição muito estratégica, como se fosse realmente um fechamento. Porque nós estudamos nos outros 26 capítulos tudo a respeito principalmente das nossas aflições, suas origens, suas causas. Aprendemos como lidar com elas, como conviver com elas, como diminuir a sua intensidade e até, em alguns casos, eliminá-las. Todos esses nossos sofrimentos, por causa das situações dramáticas pelas quais nós passamos, nós aprendemos que, com os ensinamentos de Jesus, nós conseguimos viver de uma forma relativamente confortável, mesmo com as aflições ainda no nosso dia a dia. Como assim? Porque nós aprendemos aqui, como diz diretamente, como funciona o nosso universo, as leis, a principal lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aprendemos as causas das aflições, como eu falei, aprendemos a consolação de Jesus, que Ele é o nosso consolador. Aprendemos que temos que amar ao próximo, amar até o inimigo. Aprendemos sobre a fé que temos que ter, como a necessidade urgente de nos tornarmos perfeitos. Aprendemos as parábolas, que são ensinamentos de Jesus, para ilustrar para nós como é o reino de Deus, o qual nós temos que buscar incessantemente. Tudo isso nós vimos aprendendo. Agora, chega a este ponto aqui, depois de tudo isso, nós achamos que estamos seguindo isso, mas mesmo nós consigamos fazer tudo o que é pedido aqui, o que eu acho que é, no momento atual nosso, ainda é muito difícil, para nos é impossível, mas nós às vezes ficamos até frustrados porque, poxa vida, eu estou tentando fazer tudo, mas continuam ainda algumas aflições, elas diminuíram, mas ainda continuam me atormentando. Aí vem esse capítulo aqui, Pedi, obtereis. Por quê? É o capítulo para nós usarmos seus ensinamentos quando nós não conseguimos realmente, não estivermos com forças para suportar o que resta de nossas aflições ainda nesta vida. Que nós não adentramos ainda o reino de Deus. Então, enquanto não estivermos lá, vamos passar uma série de agruras resultantes, como nós aprendemos aqui nesses outros capítulos, resultantes do nosso comportamento inadequado nas últimas existências. Então, aqui seria, vamos dizer assim, um lenitivo para dizer, olha, não está conseguindo, mas tem um recurso de pedir a Deus um alívio, algo que possa ser feito para diminuir nossas complicações. Então o capítulo é isso, pedi e obtereis, são palavras do Cristo. Ou seja, se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, nós vamos obter. Como no capítulo anterior, ele falava que, no anterior ao capítulo 25, buscai e achareis. Se nós buscarmos através do trabalho o que precisamos, o que desejamos, nós vamos obter. Deus não vai nos negar. Da mesma maneira, ele diz aqui, se nós pedirmos algo
para o nosso bem, para o bem de terceiros, de pessoas a quem nós amamos, nós vamos obter. São palavras de Jesus, nós não podemos aqui desacreditar disso. Então nós vamos estudar isso aqui com esse objetivo, que nós temos o recurso da prece, do pedido, na hora que estivermos sem forças para continuar nossa luta contra nós mesmos, para ser sincero, né? Quando nós estivermos com força para resistir às tentações, nós estivermos com força para suportar algum tranco que a vida está nos dando. Então, vamos ver o que nos diz aqui Kardec nesse estudo desse capítulo 27. Pedi e obtereis. Então, ele primeiramente vai nos trazer, nos primeiros itens, as qualidades da prece. Porque pedir é durante uma prece, durante uma oração que nós vamos fazer o pedido a Deus. Para depois obter como consequência. Mas nós temos que fazer a prece de forma adequada. Isso que nós vamos aprender aqui. Que para tudo na vida há um meio, um método, um processo. As coisas podem até ser feitas de qualquer jeito, mas a tendência a não dar um resultado bom é grande. Vamos tentar aprender como deve ser feita uma prece. Então Kardec começa propondo as qualidades da prece. Então ele começa citando aqui o Evangelho de Mateus, seu capítulo 5, versículos de 5 a 8, no qual Jesus diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe peçais. Seguindo aqui ainda em Mateus, aliás, Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26, Jesus continua: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Seguindo em Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14, diz assim: disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Então, quer dizer, uma parábola a respeito daquelas pessoas que põem a sua confiança em si mesmo como justos. Estão justos porque estão confiantes e desprezam as outras pessoas. Então, Jesus vai trazer uma historinha aqui para ilustrar essa situação. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. Vocês sabem que publicanos eram olhados assim, com pessoas de uma vida, porque eles eram os que coletavam os impostos pagos pelos judeus aos romanos. Então o povo judeu não gostava deles, porque eles eram os coletores de impostos. Ninguém gosta do leão do imposto de renda, né? Então eles não gostavam dos publicanos, eram tidos como pessoas de má vida. Então entrou no templo para orar, entrou primeiro um fariseu e depois um publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como outros homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Então ele está achando que está cumprindo o que tem que cumprir. Jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo. Então ele está justificado. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado,
não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Diz Jesus: declaro-vos que o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então aqui há 3 momentos que Jesus nos diz como devemos orar. Qual é a qualidade da prece, né? A prece tem que ser assim, olha, não orar como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas, nos cantos, ou seja, ostentatoriamente, ficar se mostrando que está orando, que está para todo mundo ver. Não precisa. Você quer orar a Deus, pedir, vai sozinho no seu quarto lá, só está você e Deus, você ora e pede o que você quiser, que Deus está lá, está ouvindo, Ele sabe, antes de você pedir, já sabe. E também Ele diz, quando nós, nas nossas preces, não ficar pedindo muitas palavras, que não há necessidade de palavrório enorme para fazer o seu pedido, como faziam essas pessoas. Não precisa, você vai lá sozinho, seu quarto, pede a Deus o que você quer, com poucas palavras e pronto. Também falou que quando nós tivermos que orar, se tivermos alguma coisa contra alguém, vamos lá relevar, perdoar, ficar de boa com a pessoa. Porque não posso ir com o meu coração com ódio contra alguém, com raiva contra alguém, com o coração desse jeito, e falar com Deus. Se eu estou com mágoa de alguém, estou com raiva de alguém, que alguém me fez alguma coisa errada, eu tenho que relevar isso, perdoar isso, porque eu vou falar com Deus. Eu também estou cheio de coisas erradas e quero que Deus perdoe meus pecados para poder me atender naquilo que eu necessito. Então, se eu vou pedir a Deus que me perdoe e me atenda, como é que eu não vou perdoar aquele que me ofendeu? Então, Jesus disse primeiro, você acerta os ponteiros com as pessoas com quem você tem desavença, para depois pedir. É mais um toquezinho de como deve ser a nossa prece. E conta a história desses dois que iam para o templo orar. O fariseu, todo orgulhoso, porque ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo. Então ele diz, dá graças a Deus por ele não ser como esses homens aí, ladrões, injustos, adúlteros, e esse publicano, quer dizer, cobrador de impostos. Não sou como eles, eu cumpro a lei, eu jejuo, eu dou o dízimo. E o outro, humilde, sabendo dos seus pecados, foi lá pedir perdão a Deus. Eu reconheço meus pecados, pedindo perdão por eles, estou aqui pedindo ajuda, mas fazendo força para não continuar no pecado. Então Jesus diz, ó, quem foi justificado ali? Quem foi atendido nos seus pedidos? Esse último, porque ele foi humilde, reconheceu que tem os seus problemas. O outro foi orgulhoso. Então Jesus diz, todo aquele que se exaltar será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar, se humilhar, será exaltado. Então essa é a história. Nós temos que ser humildes na hora de orar. Nós estamos diante de Deus. Temos que ser humildes, não orgulhosos. Então Kardec comenta aqui. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, é aquilo que eu estava comentando com vocês. Para nós orarmos, primeiramente, para pedir o que precisamos, nós temos que seguir certos parâmetros, como citados aqui. Para justificar aquilo que vamos pedir, para que Deus diga, não, ele merece receber
e está fazendo a prece como deve ser. Mas eu acho que ainda há outros parâmetros que têm que ser atendidos à prece. Kardec se limitou aqui a falar da qualidade da prece. Tecnicamente perfeita. Agora, há outros comportamentos que têm que ser examinados. Porque se de Jesus, se nós saberemos que a prece vai ser atendida, nós temos que atender alguns parâmetros para justificar, vamos dizer assim, o atendimento ao nosso desejo. Não é? Eu acho que, basicamente, o principal é a humildade, a simplicidade. Porque se nós buscarmos a humildade para falar com Deus, nós já estamos adiantando o nosso caminho. Porque a humildade talvez seja a principal virtude que nós podemos ter. Porque para nós aceitarmos que temos defeitos, que temos necessidades, nós temos que ser humildes. Porque o orgulhoso acha que não tem defeito, acha que não precisa de nada, como foi o caso do fariseu. Então, como é que eu vou pedir a Deus alguma coisa? Sendo orgulhoso, eu não vou pedir nada, porque eu sou o tal. Não é assim, nós temos que ser humildes. Eu acho que a humildade, no caso da prece, é básico. Aliás, é básico em tudo na nossa vida, mas na prece principalmente. O Buda tinha um pensamento que é semelhante ao que Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz, temos que ter humildade para com Deus e compaixão para com os homens. Então, se nós estamos com uma necessidade grande, precisamos de ajuda e apelamos para Deus Todo-Poderoso para nos ajudar, eu tenho que ser humilde para com Deus. Não posso ser orgulhoso para com Deus. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter compaixão dos homens, como diz aqui o Cristo. Se você tem alguma coisa contra alguém, ou que alguém tem contra você, você tem que ter compaixão dessa pessoa e ir lá tentar resolver. Porque você vai com seu coração livre, leve, solto, pedir a Deus suas graças. Essa é a ideia da qualidade da prece. Como a prece deve ser feita, não ser feita com milhares de palavras pomposas. Isso tanto vale para a prece individual, quando nós estamos orando a Deus, pedindo ajuda para a nossa situação, já que os outros 26 capítulos não foram suficientes para resolver a nossa encrenca. Esse 27 aqui está nos dando uma dica, é o último recurso que temos. Eu considero, inclusive, nem ser o último, mas eu acho o recurso de sempre. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o último, o que for. Porque a prece tem que ser constante. Nós temos que estar sempre antena ligada, orando, pedindo ajuda, porque nós estamos sempre precisando de coisas. Nós não estamos isentos de acontecer coisas conosco. Então precisamos estar de ajuda o tempo todo. Então nós temos que ser humildes, temos que ter compaixão do próximo, ser diretos com Deus, usar poucas palavras, pedir diretamente, meu Deus, eu estou numa situação difícil, o Senhor sabe como eu estou, então eu preciso de ajuda. Reconheço minhas faltas, que eu sou uma pessoa complicada, não consigo dar conta dos meus defeitos, das minhas tentações, mas no momento eu preciso de ajuda. E pronto. Não precisa ficar contando história complicada, 1000 palavras. Estou dizendo, vale tanto para a nossa prece individual, como vamos fazer uma prece em geral para outras pessoas, a prece destinada a um público. Temos que ser concisos, não é falatório, muitas palavras complicadas, palavras bonitas, que não é isso que vai fazer diferença. Não é pela quantidade de palavras, nem vamos dizer assim, o rebuscado das palavras, que vai fazer a prece ser mais ou menos eficaz. Isso é uma ilusão. Como diz Jesus aqui, quem pensa assim são os pagãos.
Diz assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles. Então não precisa múltiplas palavras, não precisa, tem que ser simples, concisos, objetivos para obter aquilo que desejamos. No próximo programa nós vamos falar da eficácia da prece, do efeito que a prece tem. Isso vamos deixar para o próximo programa. Por hora vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos uma noite abençoada, de paz e descanso, para o próximo dia começar a lida. Fiquem todos com Deus, muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.